Olá, alunos! Vamos continuar o nosso assunto, tendo a continuação do capítulo 1, agora com o tema Origem da Vida e a Célula. Mas antes, eu quero ratificar uma informação que eu falei no vídeo anterior, que eu falei errado. Eu falei que o robô era lá da China. Peço desculpa, porque o robô ele foi fabricado e foi relatado lá na Arábia Saudita. Então o robô ele não foi fabricado e nem tido como cidadão lá na China, e sim lá na Arábia Saudita. Então, peço desculpa pela informação errada. E que no seu livro tem falando sobre esse robô com a cidadania e relatando quais são todos os aparatos que esse robô tem para ter essa simbologia de cidadão saudita e a sua relevância. Mas vamos continuar com esse capítulo 1, falando de origem da vida e a célula. Vamos lá. Quando eu falo de origem da vida, eu tenho que ir a 3,5 bilhões de anos atrás, ou há exatamente 4,6 bilhões de anos, que é quando a Terra, o nosso planeta Terra, ele foi constituído através do chamado Big Bang do universo, aquela grande explosão. Com isso, teve a formação do nosso planeta. Alguns autores falam que o grande Big Bang, que é a grande explosão, ela obteve por átomos, e esses átomos eles colidiram e produziram esse impacto. Esse impacto causou a formação da Terra através desses átomos. Com isso, há 4,6 bilhões de anos atrás, a gente começou a iniciar esse planeta chamado Terra. E, como fala o livro, algumas evidências diretas mais antigas da vida na Terra possuem pouco mais de 3,5 bilhões de anos. A Terra foi constituída há 4,6 bilhões de anos, mas só que algumas evidências só vieram a surgir quando teve 3,5 bilhões de anos. Com isso, eu quero lhe falar que essas evidências, elas não são coincidências. Essas evidências ocorreram porque teve, naquele momento, a obtenção de um pouco de oxigênio, de um pouco de óxido de carbono, de um pouco de iodo e outros tipos de misturas químicas. Essas misturas, que a gente chama de misturas químicas, fizeram com que o nosso primeiro indivíduo, não um ser humano, mas sim uma bactéria, uma planta, pudesse desenvolver naquele terreno, naquele ambiente da Terra. Com isso, a gente tem que falar um pouquinho dessa origem da vida lá desse 4,6 bilhões de anos atrás, para que vocês saibam que tudo o que aconteceu na Terra antiga, com meteoros, meteoritos, vulcões, isso fez com que nós pudéssemos ter a vida, porque a Terra ficou mais habitável. Você vai descobrir no decorrer dessa aula o que eu estou falando sobre todas essas misturas de gases que envolviam o planeta. Era diferente da atual que observamos hoje. Lá naquela época, havia vários tipos de meteoros e meteoritos ainda no nosso universo que atingiam a Terra. Hoje é muito raro isso acontecer. O que a gente mais vê é alguns meteoritos passando. É algum tipo de estrela, que a gente chama de estrela cadente, passando no céu.
E também dá para visualizar algumas estrelas e alguns planetas. Então, depois de muitos milhões de anos, né, o nosso planeta ele já havia se resfriado bastante daquele sendo bombardeado por aqueles meteoritos. Porque como o nosso planeta ele recebia alguns meteoros, esses meteoros eles vinham gelados. Isso é a concepção que eles tinham naquela época. Ele vinha gelado, porque ao entrar na atmosfera, ele esquenta e esfria muito rápido. Mas ele trazia consigo, esse meteoro trazia consigo muito gelo. E esse gelo, né, batia no nosso planeta Terra e com o tempo ele foi ficando mais frio, o planeta, porque o planeta era cheio de vulcões, começou a ficar mais frio por conta desse gelo dos meteoros e começou a ficar com a fusão da água, do gelo, do sólido para o líquido. E isso fez com que a Terra tivesse a sua água. Começou a ter água a partir do resfriamento de todo o gelo obtido daqueles meteoros. Então, a quantidade de erupções que tinham na Terra fez com que o planeta começasse a fazer com que aquele gelo no meteoro ficasse do estado sólido para o estado líquido. Como tinha mais gelo do que própria lava de vulcão, começou a ter esse líquido. E esse líquido, no ambiente terrestre, misturado já com outros tipos de químicos, ele começou a ter esse contato e ter também a forma de vapor. Com isso, a gente tem e fala sempre do ciclo da água, através desse fator, da origem da vida anterior. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha, esse ciclo de chuvas se repetiu continuamente por milhões de anos e ajudou a resfriar ainda mais a superfície do planeta. Com o tempo, isso possibilitou que a água se acumulasse em estado líquido nas regiões mais baixas da superfície e a formação dos oceanos se iniciou. Foi provavelmente nesses oceanos primitivos que surgiram os primeiros seres vivos. Daí você tem uma concepção. Vamos imaginar, a Terra foi constituída. Teve toda a introdução de meteoros na Terra. Com isso, o que acontece depois? Acontece que a Terra começa a entrar também em erupções pelos impactos que é dado a ela desses meteoros. Essas erupções acontecem, a lava vai sair desses vulcões, entra em contato com o meteoro ou fragmentos desses meteoros ou meteoritos que estão já muito congelados, começa a derreter esse gelo. Esse gelo derrete, acumula-se essa água nas partes mais baixas do planeta Terra e daí então começa a formar lagos, até então formar-se o mar. Isso é a teoria que eles têm da Terra antiga, da Terra primitiva. Aí você percebe que o ciclo da chuva acontece também nesse mesmo ambiente primitivo, que a água ela evapora por conta do calor, vira-se vapor. Esse vapor, em contato com outros tipos de fragmentos que tem no ar, eles produzem as nuvens entram em precipitação, produzem a chuva é água líquida, ao cair na Terra, forma-se outro tipo de lago e mar, e assim por diante.